Eleições 2020, o Jornal do Meio-Dia dá sequência à rodada de entrevistas com os 11 candidatos registrados para disputa ao Senado. Cada entrevista terá duração de 20 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. O nosso segundo convidado é o candidato Eliseu Nascimento, do DC. Antes de dar boa tarde ao candidato, eu quero registrar a presença do meu colega José Porto e sempre falar que é uma honra tê-lo aqui. Porto, boa tarde. É uma honra para mim, Nayara. Boa tarde para você, boa tarde aos amigos telespectadores que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia e ao candidato Eliseu Nascimento. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, José Porto. Boa tarde a todos que nos acompanham no líder de audiência, Jornal do Meio-Dia. Candidato, essa eleição ao Senado, ela surgiu aí já com um problema judicial. Aliás, foi decorrência de um processo judicial, a cassação da ex-juíza Selma Arruda. Agora, nós temos aí uma quantidade expressiva de candidatos, né? São pelo menos 11 candidatos ao Senado. É uma vaga que interessa muito. E por outro lado, candidato, é uma vaga também que custa muito cara. Nós temos acompanhado aí orçamentos, divulgações de milhões e milhões. Tem um candidato que está abençoado pelo agro, o outro também segue, né, de uma maneira também com o agronegócio. Qual que é a sua estratégia para chegar ao Senado? É simplesmente levar aquilo que a gente sempre levou, propostas, a força de vontade de trabalhar, de levar à sociedade mato-grossense um desempenho real hoje na busca pelo Senado. Realmente hoje há uma estrutura gigantesca em volta de alguns nomes, né, investimentos muito altos, como é a questão de própria contratação de marqueteiros, né? Tem marqueteiro que custa até R$500 mil aí. E nós estamos fazendo um trabalho franciscano, buscando com a própria população segmentos, ideias para que nós possamos levar as propostas cabíveis à sociedade mato-grossense. Agora, candidato, quem que é? Eu sei que o senhor é um militar e o senhor sempre levanta a bandeira dos militares aqui de Mato Grosso, mas quem que é o candidato dos militares? Porque tem uma adversária que também é militar. Bom, hoje nós temos 2 candidatos militares, né? Eu e tem a candidata Mas quem é Patriota. o candidato dos militares? Bom, o candidato dos militares, isso eu acredito que até certas pesquisas a ser feito fica esclarecido, né? Eu tenho feito um trabalho voltado a apresentar aos meus irmãos de farda aquilo que eu executei durante a minha vida. Então o senhor não acredita nesse apoio dos militares? O senhor não tem esse apoio? Tenho o apoio dos militares, sim. Tenho o apoio dos militares, tenho o apoio de policiais civis, de enfermeiros, de bombeiros, tenho apoio de vários segmentos, né? Candidato, o senhor publicou numa rede social ainda ontem que sofre uma certa perseguição de uma candidata também do meio militar, em que colocaria aí algumas questões ou tentaria até levar para a justiça uma maneira, digamos, de dificultar a sua campanha. A gente sabe que existe a Coronel Fernanda, que é candidato do Patriotas e que seria aí, claro, naturalmente, com o apoio do presidente Bolsonaro. Que perseguição é essa? É um racha de votos dentro da caserna? Ou seja, ela é do oficialato, o senhor vem da praça. Como é que é essa divisão? Bom, hoje existe uma eleição de Senado onde temos 11 candidatos. Tem candidatos do agro, tem candidatos militares e tem outros tipos de candidato da esquerda, né? Então, assim, recentemente eu recebi aí uma informação sobre um processo que o próprio ex-governador Pedro Taques entrou. Agora, recentemente, há 48 horas, a gente recebe um outro processo da Coronel Fernanda, que está atirando para tudo que é lado. Né? Entrou com processo contra mim, entrou com processo contra Nilson Leitão. Mas qual é o processo? Foi processado. Ela entrou com um pedido lá, na verdade, de busca e apreensão no meu comitê por uso, né, de material gráfico colocado em veículo, né, em conjunto com o vereador. Quero dizer e deixar bem claro que eu postei, inclusive, na rede social, uma foto ontem, né, de um material meio vidro de veículo com o meu material e meio vidro com o material do candidato a vereador Paulo Melo, por exemplo. Cada um dos materiais, existe o CNPJ, existe nota fiscal, né? É totalmente declarado e totalmente de acordo. O que o TSE ele não permite nas eleições suplementares é que o candidato a Senado faça um material
conjunto com o candidato a vereador ou o candidato a prefeito. Então, no caso, está totalmente correta a nossa ação, né? A justiça ela vai analisar isso, e isso eu vejo como uma questão de desespero de adversário por ver que nós estamos crescendo a cada dia nas pesquisas. O senhor falou de bandeiras, mas o senhor também levanta a bandeira do presidente Jair Bolsonaro ou não? Levanto, sim, com certeza. Mas ele tem candidato. E fui um dos únicos candidatos hoje a Senado que realmente empunhou o microfone, foi para a rua pedir voto em cima de trio elétrico, perdendo a voz. Eu fiz a campanha do Bolsonaro. Mas a candidata dele é coronel, agora, deputado. O presidente, ele tem todo o direito democrático de fazer a escolha dele, é o presidente. Eu sou candidato da população mato-grossense. Não estou aqui como candidato do presidente Bolsonaro. E nem tenho essa intenção de ficar fazendo esse tipo de coisa. Em nenhum momento. O senhor chegou a falar que ela não seria candidata do presidente porque em outra eleição teria levantado outra bandeira. Que bandeira é essa? Em nenhum momento eu estive em Brasília peregrinando, batendo na porta do presidente para ele me apoiar. Eu fiz um apoio ao presidente em 2018 de forma espontânea, de forma democrática, sem exigência de algo em troca. Outros né? fizeram também? Então, tem vários candidatos a senador ou fizeram o contrário? Que estiveram em Brasília peregrinando na busca de ter o apoio do presidente. O senhor tem um apoio forte também, candidato? Se porventura o presidente declarasse o apoio para mim, seria bem-vindo, é o sonho de qualquer um. Essa era dos uma candidatos intenção, que essa apoiaram era o candidato a presidente da República. O senhor tem alguém forte também financeiramente, vamos dizer, que garante esse apoio? Porque a coronel, a candidata, tem aí a bênção do presidente. Isso pesa muito, inclusive, numa questão de captação de apoio. Já falei para o senhor dos candidatos que estão ligados ao agro, mas o Eliseu Nascimento tem uma força também financeira para percorrer esse estado? Como é que o senhor vai fazer? Eu tenho a maior força que um político realmente precisa. A força do povo. A força daquele desfavorecido pelo sistema público hoje que é adotado em nosso estado. A política da lá, toma cá. A política simplesmente daqueles de alto poder que estão rasgando dinheiro, né, que infelizmente faz uma política voltada apenas aonde tem suas grandes propriedades e as grandes propriedades daqueles que custeiam a sua campanha eleitoral. Eu venho da periferia, moro no bairro Altos da Serra, orgulhosamente na rua Governador Valadares, quadra 167, lote 18. É onde eu resido desde o primeiro dia de fundação. Então, essa é a nossa ideologia, é defender o menos favorecido. É de lá que vem o nosso apoio. O senhor fala do menos favorecido, mas numa segunda votação, o senhor votou contra os funcionários públicos. O senhor votou para aumentar a alíquota, por exemplo, daquele aposentado. O senhor votou em favor apenas da sua categoria dos militares. Por quê? Será que o senhor, então, pode ser considerado o candidato do menos favorecido? O que aconteceu naquela votação? Por que o senhor mudou de ideia? Fiz a votação em primeira votação, né, para que fosse rejeitado o projeto do governo de forma original. Né? Isso em favor de toda a classe de servidores públicos. Quando entrou a segunda votação, foi proposto para que nós pudéssemos incluir uma emenda da alíquota da Previdência de 9,5%. Né? Por parte do governo, por parte da base governista. Votei a favor dos 9,5% dos militares. São a classe que abraçou a minha causa na campanha eleitoral de 2014, 2018 e também outras classes também nos apoiaram. Naquele momento eu dei esse voto. Assim também em seguida, outros candidatos que são servidores públicos votaram em favor da sua da sua referida classe, como é o caso do deputado João Batista. E são taxados de traidores. O senhor é traidor? Jamais fui traidor. Tanto que recentemente tivemos uma votação agora para poder fazer a correção do desconto da alíquota dos aposentados. E já votei favorável agora, recentemente, para que seja revisto essa questão da alíquota dos aposentados. Mas naquele momento falou mais alto o quê? A minha classe. Candidato, o senhor chegou a comentar numa rede social também, o senhor utiliza muito essa ferramenta de que tem candidato melancia. O que é um candidato melancia?
Candidato melancia. Candidato melancia é aquele que se comporta hoje de verde e amarelo, né? Que abraça a bandeira do Brasil, né? Que não tem a identidade própria de dizer onde realmente esteve em 2018. Mas dê nomes, candidato. Quando o presidente Bolsonaro foi candidato a presidente da República, de que lado, de qual palanque essas pessoas estavam? Que pessoas, candidato? Né? Alguns que hoje se comportam como verdadeiros verde e amarelo, Quem, mas estão realmente verde por fora. O senhor se refere a e Coronel vermelho Fernanda? por dentro. Assim, a Coronel Fernanda, ela é esposa do Tenente Coronel Wanderson, que foi candidato a deputado federal pelo Partido Verde. E o Partido Verde, naquela ocasião, estava coligado com o PCdoB, que tinha a candidata a senadora, do PCdoB a reitora. E estava também coligado com o PT do Haddad, né? Então, algumas roupagens que hoje a própria rede social, a pessoa excluiu praticamente tudo, como se não tivesse existido o ano de 2018, como se o esposo da referida candidata não tivesse sido candidato a deputado federal, sem postar, sem publicar que ele teve 11 mil votos e tal, que fez programa eleitoral com o senador Wellington Fagundes, né, do Partido Liberal, linkado com a imagem do PCdoB aqui da senadora. A pessoa tem que assumir a sua identidade. Eu tem aí na minha rede social, onde eu estive em 2018, encampado na campanha do presidente Bolsonaro, sendo um dos coordenadores. O senhor é militar e uma das principais ações de um senador no Congresso é justamente representar o Estado, conseguir melhorias para o Estado. Mato Grosso é uma rota do tráfico internacional de armas, de drogas. Nós estamos próximos a uma fronteira. É uma situação extremamente delicada. O governo federal sempre promete, mas a estrutura nunca vem para a gente lidar, inclusive com a fronteira ali com a Bolívia. Se eleito for senador, o que o senhor vai trabalhar ou que proposta o senhor tem para essa área? Agora vamos falar de proposta, né? Graças a Deus. Bom, para a fronteira, onde nós temos ali a divisa com o país da Bolívia, nós temos aí um projeto de criar a Polícia Nacional de Fronteira, para que junto com o GEFRON nós possamos intensificar as fiscalizações na fronteira, o contrabando, o tráfico de droga. Já estive em policiamento lá na fronteira com os meus irmãos de farda do GEFRON, pelo Batalhão Rotan, e sei um pouco de como funciona aquela fronteira seca. Eu acredito que uma das nossas propostas é evitar, assim, o roubo de veículos aqui e ser trocado esses veículos lá em troca da droga, lá no país da Bolívia. Então, a Polícia Nacional de Fronteira, ela pode fazer esse diferencial em trabalho em conjunto com o policiamento do GEFRON. Até agora, o governo federal, o Ministério da Justiça, que virou um superministério no governo Bolsonaro, não tem nenhuma proposta relacionada com isso. Não aconteceu até agora. Faltou proposta, encaminhamento ou compromisso do governo federal que o senhor apoia, deputado? Eu acredito que está faltando realmente um senador compromissado com o estado de Mato Grosso, compromissado com a segurança pública, compromissado para que leve realmente junto ao presidente as propostas de conhecimento prático, de policial de rua, policial que foi trocar tiro com bandido, realmente trocar tiro com bandido, como tem aí mais de 700 boletins de ocorrência de nosso trabalho realizado com o Batalhão Rotan. Então, acredito que falta hoje aí alguém que realmente conheça a causa da segurança pública para que possa levar o presidente Bolsonaro essa proposta. Se eleito for candidato, o senhor vai levar também a discussão do porte e da posse de armas? O senhor é a favor? Sou a favor da posse e porte de arma ao cidadão trabalhador, ao pai de família que tem conduta, que tem uma vida pregressa totalmente limpa. Não há pessoas que têm passagem por criminalidade, por etc. E desde que seja também dentro dos parâmetros de segurança para a sua família. Porque hoje não é justo que o trabalhador, comerciante lá da periferia, lá da cidade mais distante, trabalhe atrás das grades. Quantas ocorrências eu já participei na minha vida
Quantos patrulhamentos eu fiz entrar dentro da periferia e ver lá o sofrimento do comerciante trabalhar atrás da grade, porque simplesmente ele não pode abrir, porque o cara chega, o bandido armado, ele maquina o coitado do trabalhador e leva de tudo. Muitas vezes chega 2, 3 horas da manhã, invade a residência do pai e da mãe de família, rouba, estupra a esposa na frente de pais, como é casos de ocorrências que eu já atendi, e o cara não tem, o pai de família, não tem o direito de ter uma arma dentro da sua casa para se proteger em um caso como esse. Mas então, se há são essa fatos, necessidade, candidato, são fatos como não esse é porque que a segurança pública ainda é fácil viver fatos essa como situação? esse, são fatos como esse que nós defendemos. O porte, a posse de arma para o cidadão dentro das adequações, com um cofre para poder ter o armamento guardado, para a criança não ter acesso, tudo isso sim. Candidato, qual que é a garantia que o seu eleitor tem que o senhor não vai abandonar, se eleito for o Senado, já que o senhor de vereador assumiu a suplência de deputado, 2 anos, está se candidatando ao Senado. O senhor vai se candidatar ao governo em 2022? Ser candidato a governo é outro cenário, né? Eu fico muito feliz hoje das pessoas estarem, Nayara, fazendo esse tipo de indagações, porque assim, é um praça da Polícia Militar, um que foi soldado, o cabo, sargento, é lá da periferia, do bairro Altos da Serra, que saiu de lá, se tornou líder comunitário, que se tornou vereador e a população acreditou e votou para que ele fosse eleito vereador do município de Cuiabá, um dos mais votados. Como vereador foi destaque, sendo um dos melhores vereadores na Câmara Municipal. Assim o credenciou a ser eleito deputado com mais de 20 mil votos, com campanha franciscana. Agora, né, abriu essa vaga de Senado e a população nos convoca novamente. As classes nos convidam a ser candidato a Senado da República de forma democrática. Cabe a você, cidadão mato-grossense, escolher. Se for o caso de eu ser eleito, buscarei honrar a todos os mais de 3 milhões de mato-grossenses no Senado da República. Em caso de não ser eleito, continuarei deputado empenhado na Assembleia Legislativa para defender os interesses do nosso povo, dos 141 municípios, principalmente os menos favorecidos e as classes trabalhadoras que não têm vez e não têm voz com um governo taxador como é o governo Mauro Mendes. O senhor coloca dessa questão de uma campanha franciscana, né? Lembrando aí a São Francisco de Assis, que era um jovem rico que abdicou a riqueza para poder seguir aí a sua proposta espiritual, digamos assim. Mas, para chegar a uma vaga dessa no Senado, custa muito caro o deputado, o candidato. Ou seja, é o dinheiro que vai definir essa vaga temporânea, aliás, extemporânea que nós temos agora para o Senado? Um certo dia, um grande político chegou no meu pai no bairro Altos da Serra. Chegou para seu Zé da Lanchonete Dallas, comerciante até hoje, está lá, dono de bar. Chegou e disse que eu nunca chegaria a ser vereador, porque para ganhar para vereador tinha que ter dinheiro. E nós provamos para ele que nós vencemos a eleição com muito trabalho, com muito suor derramado. E as nossas redes sociais, Eliseu Nascimento MT, prova todo o trabalho da minha vida, toda a minha história de vida. E assim sendo, outros desacreditando, a gente chega a deputado. Não é impossível sermos eleito senador da República. Nós temos hoje um presidente da República eleito através da rede social, através de uma campanha barata. E é assim que nós vamos fazer. E vamos desbancar os barões, principalmente esses aí que vivem a buscar um monopólio dentro do nosso Estado, escravizando os pequenos a poder enriquecê-los cada vez mais. O senhor fala muito de barões, mas qual que é a sua proposta para a agricultura familiar, para os pequenos? A agricultura familiar, ela precisa ter voz e vez, ela precisa ter investimento. A agricultura familiar, ela precisa de incentivos federais e estaduais. Infelizmente, hoje, quem tem incentivos são os barões, são quem não paga impostos, são aqueles que fazem as exportações, que produz, usa o solo do estado de Mato Grosso e não contribui com os impostos. São pessoas como o próprio governo do estado
que hoje tem aí a isenção fiscal das suas empresas, enquanto o coitado do trabalhador, aquele que precisa muitas vezes do incentivo para aumentar a sua plantação de banana, de mandioca, esse não tem. Então é com o intuito de buscar o crédito para os pequenos que nós iremos fazer uma política Candidato, diferente no nosso estado. a gente chega ao fim, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, e quero aqui dizer a você, eleitor, que nós estamos preparados para ser senador da República. Passamos pela Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, estamos lá, e isso nos credencia com uma experiência a ser senador, para que juntos nós possamos realmente ver os direitos dos pequenos, daqueles que precisam realmente de investimento. Portanto, eu peço o seu voto de confiança. Vote Sargento Eliseu Nascimento, senador da República, número 270. Assim nós levaremos realmente a valorização profissional dos servidores públicos, hoje um tema que está sendo discutido a nível federal, e iremos também levar melhorias de infraestrutura, saúde e segurança pública para principalmente as cidades mais longínquas do nosso estado. Certo, candidato, muito obrigada. Obrigado, agradeço e estamos à disposição. Porto, mais uma vez, muito obrigada. Até segunda. Obrigado, até segunda. O debate continua, né? Porque haja disputa, as vagas mais disputadas nos últimos tempos em Mato Grosso, essa do Senado, não é, Ada? Isso mesmo. Boa tarde. Boa tarde.